Doutora Lourdes Cidade. Doutora, vou fazer aqui a minha apresentação, a apresentação da nossa doutora. E enquanto eu abro aqui, eu quero dizer que à minha esquerda está o nosso comentarista, nosso fiel escudeiro, está aqui do nosso lado, doutor Matheus Cidade. Tudo bem, doutor? Graças a Deus. Boa noite a todos, nossos ouvintes, telespectadores. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, que seja um programa especial para todos nós. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma gratidão estar aqui. Uma alegria. Uma alegria, né? Que bom. Bom, a felicidade é nossa, viu? Olha, pessoal, vou fazer aqui então a primeira... Vou apresentar a nossa convidada, a nossa especialista. Fiz minha colinha aqui, galera. É muito extenso. Doutora Maria de Lourdes Silva Cidade. Ela é casada, ela é advogada e coach. Ela é pós-graduada com formação em magistério superior pela Uniderp Mato Grosso do Sul. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela PUC São Paulo, famosa PUC. Estudou capacitação em gestão e direito de saúde pela SAT e especialista em regularização de imóveis. Aí você já vai pensando, puxa, preciso falar com ela, né? Ela é especialista. Estudou o curso preparatório para carreiras trabalhistas pela ESMAT, a Escola de Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região. Segura aí, tem mais, hein? Formada em coach de análise e desenvolvimento comportamental pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coach, com especialidade no método ericksoniano, com certificação internacional PSC, que é o Professional e Self-Coaching. Meu inglês está uma beleza, doutor Matheus. Coisa linda, hein? Aonde você encontrou essa especialista? Então, essa especialista, além de ser especialista, é especial, né? É minha querida mãe, para quem não sabe, minha mamãe. Então é um prazer tê-la aqui como convidada e é uma honra para mim, com certeza. Doutora Lourdes, nós temos aqui, certamente, do outro lado, né, homens e mulheres, né? E todos nós com as nossas experiências de vida, todos nós, de alguma forma, um mais, outro menos, nós temos os nossos títulos, que são o eco daquilo que nós estudamos, né? Agora, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Fora os títulos que nós falamos da senhora aqui, que é uma alegria lê-los, tirando isso, né? Quem é a doutora Maria de Lourdes? Quem é? Quem é? Boa pergunta. Como eu vou descrevê-la? É uma mulher sonhadora, cheia de fé, ama desafios, tem bastante defeitos, muitos. Ela luta todos os dias para que possa ser uma pessoa melhor a cada momento. E é uma pessoa que ama estar entre outras pessoas, contribuir para o desenvolvimento e a realização de sonhos. Veja que, Matheus, Profundo, hein? É profundo. Profundo, hein? É profundo. Tira até o... Rapaz. Quer dizer, todos esses... A gente tem aí uma mulher especialista, né, numa profissão tão importante que é o direito, e agora também exercendo aí uma área também que nós vamos falar depois do coach, né, que eu acho que é fundamental, eu acho que tem se a gente falar de mercado muito grande, né, os profissionais precisam ser melhores capacitados, né? Eu, por exemplo, eu também atuo um pouquinho eu vou meio nesse oceano, que é um oceano, né? Mas como é bom também saber, né, eu acho que é isso que as pessoas também percebem lá de lá, a humana por trás dos títulos, né? E aí, então, nessa sua trajetória, a senhora é daqui da região, como é que é? Nós estamos na região de Jundiaí, falando para o Brasil inteiro. Veio de onde? Eu nasci em Jundiaí. Em Jundiaí, daqui mesmo. Nasci, cresci e me casei em Jundiaí. Depois que eu me casei, aí eu fui para a Várzea Paulista. A querida Várzea Paulista. Querida Amada Várzea Paulista. Casada, mamãe de... Casada. Eu sou casada há 35 anos.
Olha que exemplo, hein? Tenho 3 filhos e uma linda neta. Um dos filhos está aqui do lado, né? Se eu fizesse uma pergunta, não tem como falar aqui também, né? Porque, veja, a doutora Maria de Lourdes, ela é doutora porque estudou. E eu já vou pegar esse gancho agora, porque nós precisamos falar para as pessoas que estão do lado de lá, que estudar ou voltar a estudar, né? A senhora mesmo disse que é uma mulher cheia de sonhos, né? Eu imagino que já realizou vários deles, né? Encontrou o homem da sua vida 30 e poucos anos atrás. Encontrou não, Deus colocou na vida, né? Depois teve filhos, neto, e aí fez faculdade de Direito, né? Com quantos anos você tinha? Eu entrei na faculdade, eu tinha 32 anos e já tinha os 3 filhos. Com 32 anos, mamãe, e entrou na faculdade. O que aconteceu na sua cabecinha que você foi fazer isso? O que passava? Como que eu posso dizer? A minha história, ela teve uma inversão na rota. Simples assim, né? Vamos dizer assim, as pessoas, pelo básico, elas crescem, elas estudam, elas se formam e se casam. E eu mudei a rota. Eu me casei primeiro. E vamos falar aqui baixinho, que talvez tenha vários adolescentes nos ouvindo. Ok. Eu me casei aos 15 anos, porque foi antes da Constituição de 88. E não teve aquela alteração, não tinha aquela alteração legislativa de 2019, que só pode casar a partir dos 16. Então, eu me casei aos 15 anos de idade e sem se formar. Eu e meu esposo sem estudo. E simplesmente com a 8ª série, fomos para frente com o sonho, né? Do amor é lindo e vamos para frente. Só que dentro de mim eu sempre tinha o desejo de estudar, de estar numa sala de aula, mesmo porque eu vim de uma família maravilhosa, porque nós sabemos que nós nascemos na família certa, família maravilhosa. E eu entrei na escola aos 8 anos de idade. Eu não fiz pré, eu não fiz jardim, né, por conta do custo financeiro. Então, eu fui matriculada aos 8 anos de idade. Mas aquele desejo, eu me lembro até hoje, o primeiro dia de aula, a primeira atividade que eu fiz quando eu tinha 8 anos de idade. E eu sempre com aquilo dentro de mim, eu quero voltar. Mas a faculdade parecia que era distante para mim, era surreal, para a minha realidade. E o tempo foi passando, aí veio o primeiro filho, passou mais um pouquinho, veio o segundo, aí passou mais um pouquinho, veio o terceiro e parou, né? Parou. E aí, de repente, assim, com o passar do tempo, aquele sonho ardia dentro de mim. E até que chegou um dia que Deus me presenteou com a oportunidade de ingressar numa faculdade. E eu confesso, desculpa a emoção. Por favor. Eu confesso que no meu primeiro dia de aula, quando abriu o portão assim para que eu entrasse, eu não me vi entrando numa faculdade, eu me vi entrando num paraíso, porque era o meu sonho, era o meu desejo sentar numa carteira dentro de uma sala de aula em uma faculdade. E aconteceu. Eu estava ali. Então, ali eu agradecia muito a Deus. Eu confesso, naquele momento eu senti a presença de Deus. Eu entrei chorando, mas aquele choro de alegria, de gratidão. E ali eu coloquei no meu coração, eu vou fazer o melhor de mim. A cada minuto, a cada dia, eu quero fazer o melhor de mim aqui dentro. Maravilha. Bom, você está no podcast daqui da Rede Calejados, oferecimento da Trigal Padaria lá no Jardim Promec, em Várzea Paulista, e do escritório especialista Cidade e Cidade. Dr. Matheus, ouvir a nossa entrevistada, sua mãe, né? Eu vi que você ia chorar também, eu dei uma bicuda aqui embaixo, falei, não chora não, mas Pois você é filho, né? E é doutor também, né? E aí vocês também têm uma parceria, né, doutora? Influenciou, como é que foi isso aí? Conta um pouquinho, então. Sim, não, assim, na verdade, ouvir minha mãe falar é algo extraordinário, porque eu lembro de tudo, né? Eu lembro, eu passei com ela toda essa fase. Quando ela entrou na faculdade, se não me falha a memória, eu tinha 6 anos de idade. Então,
Eu lembro muito bem, né? O mais novo tinha 4. Então eu lembro muito bem como que foi e como que se deu o sofrimento dela. Eu lembro que ela estudava de madrugada, né? Porque durante o dia ela tinha que trabalhar, cuidar dos afazeres, tinha os compromissos na igreja, nunca deixou de ser líder né? Na igreja. Eu sempre lembro ela levando a gente para oração, pegando os 3 ali, vamos para a escola dominical, nunca faltamos de trabalho, né? Na igreja. E é óbvio que eu observando toda a luta e também todas as conquistas, isso em algum momento me tocou, mas eu vou revelar algo para o senhor aqui e para todos que me ouvem. Talvez muitas pessoas não saibam, né? Mas até os 17 anos de idade, eu queria ser médico. Eu tinha vontade de ser médico e estudava para isso, né? Porém, aí tem uma pequena grande vírgula, né? Eu lembro que eu fui na feira de profissões, vou abrir meu coração, hein? Vou abrir meu coração aqui. Vai lá. Eu fui na feira de profissões da USP, no ensino médio, e eu lembro que eu fui na parte de medicina, onde tinha os cadáveres, onde tinha, né, aqueles órgãos, Você queria etc. se meter, né? Meu amigo, foi um baque ali, viu? Acabei desmaiando na sala, o pessoal me socorreu, mas como assim e tal? Você não quer fazer medicina? Eu falei, então, queria. queria, né? Passado. E aí, no mesmo dia, eu tive a oportunidade de ir na área jurídica ali da USP, né? E me encantei, me apaixonei, me lembrei, óbvio, da minha mãe. E aí, desde então, comecei a trilhar esse caminho. E sou feliz hoje. Entendi. Me sinto realizado. E muito mais por ser sócio da minha mãe. Olha que coisa linda. Deus me deu esse prazer, esse presente. É isso. E o escritório Cidade fica onde? Hoje nós atuamos mais no home office. No home office. No home office. Desde o início da pandemia, em 2020. Vamos fazer um merchan aqui, né? Nós quer estamos... entrar em contato. Exatamente. Nós estamos em total home office, porque é muito prático, menos custoso Entendi. e muito mais eficiente. Bem atual também. Anos luz. Então a gente atende os clientes por videochamada, né? Videoconferência. A gente faz as audiências online, embora agora estejam retornando às presenciais, mas tudo virtualizado. Então, Vamos entrar nesse papo daqui a pouco, mas com ela, o gancho ali. Vamos voltar um pouquinho lá na sua história, né? Nos emocionou com a sua trajetória ali. Durante a sua caminhada para a formação acadêmica, lembra de alguma coisa que te marcou nesses anos de faculdade? Sim. Eu tenho uma cena que me marcou bastante. Foi quando eu estava assim, me preparando e uma colega, né, de turma, ela falou assim, Lourdes, você não está vendo que você está perdendo o seu tempo? Aí eu olhei assim para ela, mas eu disse assim, como? Ela me disse, você não vai conseguir. Olha para você. Aí eu olhei assim para mim e falei, mas o que tem de errado que eu não vou conseguir? Ela disse, você tem 3 filhos pequenos, você é casada, você não tem empregada, você tem toda a sua tarefa para fazer. E na época, eu trabalhava com o comércio, você tem a loja para cuidar. Eu não. Eu vou, eu estudo, eu volto, eu almoço, eu durmo um pouquinho, eu estudo a tarde toda. Você não vai conseguir. Você só está perdendo o seu tempo. E quando ela falou aquilo assim para mim, deu um baque. Eu olhei para ela e falei, não acredito que uma companheira, né, todos os dias aqui junto, ela falou isso para mim. Mas só que dentro de mim, eu falei, não, eu sou mais do que isso. E maior ainda é o que está comigo. Eu vou conseguir. glória. Né? Isso é lindo, né? Isso é algo que marcou bastante para mim. Uma tentativa para te desanimar, né? Tivemos um caso, e até virou, acho que é um caso, não sei se é atípico, mas de um bullying feito numa faculdade, acho que no início do ano. Isso. Com uma pessoa em classe, não sei se a doutora acompanhou, onde, na verdade, aconteceu no mundo online, né? As novinhas detonando a universitária que tinha 40 anos, alguma coisa assim, né? E eu também fui, né? Eu também, você não perguntou, eu iniciei essa minha segunda faculdade agora, aos 47, né? Tô fazendo psicologia. E estou na conclusão, e já começando o TCC. Ai, meu Deus do céu. Força que vai dar certo. Desmaiar aqui. Logo passa, vai tranquilo.
E eu também na classe, aí foi com um professor. Um professor foi muito infeliz. É uma área, todas as áreas nós temos pessoas, e as pessoas são infelizes. Ele, talvez do alto dos seus 30 e pouco, ele entra com a seguinte argumentação, me permita, você é entrevistada, tá? Ele fala, olha, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Chegou no outro lá, eu tenho 54. Então, vai ter dificuldade, Puxa. se prepara, o cara já vai aqui, ó. Aí o outro lá, quando eu tenho 61, ele fez uma cara, esse nunca mais voltou para a sala. Meu Deus. Camarada de 61, pô, 61, tava ali, não voltou. Tentei localizar ele, não me passaram os contatos, mas ele desistiu. A hora que chegou em mim, eu falei assim, aí ele já falou, já estava no segundo, não, eu tenho 48. 48. O senhor tem quanto, professor? Quebrei, né? O senhor tem quanto? Não, eu estou perguntando, não, o senhor tem quantos anos? Então, eu não troco meus 48 pelos seus 33, viu? Então, eu enquadrei ele, porque eu vi o que ele fez com o outro lá. Sim. Nunca é tarde para estudar, né? E nós sempre teremos essas pedrinhas pelo caminho. Nosso comentarista, tô vendo que tem bastante aí, gente, hein? Com certeza. Deixa eu citar aqui algumas pessoas que nos acompanham, muito especiais, inclusive a Dai Gomes. Deus abençoe vocês. Amém. Né? Amém. A Késia Soares. Késia, nossa querida irmã. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. A Silvana Oliveira, a paz do Senhor Jesus. Amém. A Dai Gomes, maravilhosa, simpática em pessoa. Clientes amados, Deus os abençoe. Graças a Deus. A Catarina Moraes, que Deus proteja sempre o Mateus. Amém. Glória a Deus. Recebo, né? Também a Fabiana. A Fabi que cresceu conosco. Ela falou assim, eu estava junto nessa trajetória. E mandou umas palminhas. A nossa irmã, querida irmã Janaína Melo. A paz do Senhor, irmãos. O Tiago Herzog. Tiaguinho. Meu Deus, que forte. Irmã Maria é um exemplo. É isso aí. Alguns comentários aqui. Coisa linda, hein? Coisa linda. A Raquel também. Boa noite, a paz do Senhor. Raquel Ribeiro. Nossa cliente, inclusive. Nossa cliente, né? Que maravilha. Sim. Eu vi que uma aí falou que vocês são clientes dela. O que ela falou aí? Então. Ela faz o quê? São clientes no quê? Você faz o quê? Ah, ok. Não, a Dai, nós lavamos o carro. Ah, lá Ela tem uma estética automotiva. Exatamente. Agora é estética, Dai. A Exatamente. estética, é isso aí. Parabéns. Estética automotiva. É lá em Várzea Paulista? É em Campo Limpo Paulista. Em Campo Limpo. Isso. Ó, Maravilha. fazendo merchan, depois eu quero... Tá aí uma... É interessante, né? Porque não é uma questão só de empoderamento, mas uma questão de reposicionamento no mercado, né? Que agora é estética automotiva. Doutora Lourdes, uma outra perguntinha para nós aqui. Vamos falar de advocacia em si, tá? Fiz minha colinha aqui, hein? Todos os advogados, todos os profissionais de advocacia, que lá também passaram pela OAB, né? Não basta somente passar... São 5 anos. 5 anos também. Isso. Tem que passar pela... para alguns é famigerada OAB, né? Todos os advogados, eles são iguais em formação e como funciona essa questão? Por exemplo, todo advogado, quando eu falo iguais em formação, você me ajuda aí, todos eles tiveram 5 anos ali no banco acadêmico, né? Teve que passar. Aí ele sai e tem que prestar a OAB. É isso, né? É assim que funciona a advocacia? Sim. A senhora passou por todo esse processo, né? Sim. Então, você começa ali aos 32, 37 anos. Então, com 36 anos, você já estava lá TCC, né? Temos o TCC. A senhora enfrentou, então, uma banca ali já, então, com 37. Foi assim. Inclusive, foi interessante o senhor me lembrar sobre isso, porque quando eu me ingressei na faculdade, o círculo, né? De pessoas, tem amigos e amigos. Então, muitos falaram assim, nossa, justo o direito que ela foi escolher, coitadinha. Coitadinha. Porque eu sempre fui Amélia, eu amo cuidar dos meus filhos, eu amo cuidar da minha casa, amo cuidar do meu marido. Então, disseram assim, nossa, será que ela sabe que existe a OAB? Lá na frente, ela vai se frustrar.
Então, a gente sempre ouvia isso, vamos dizer, aí atrás, né? Dos camarins, aí vamos dizer. Sempre soa alguma voz. E o interessante é que eu já iniciei a faculdade já pensando na OAB. Inclusive, tinha 20 minutos de intervalo e todos os dias, no meu intervalo, eu já estudava para a OAB, porque eu imaginava assim, 20 minutos por dia, em 5 dias da semana, são 100 minutos a mais. Então, eu me programava, no sentido daqueles minutos eu estaria estudando já para a OAB. E quando finalizou a faculdade, que eu fiz o meu TCC, eu já prestei a prova, na primeira mesmo, no finalzinho mesmo, e, graças a Deus, eu já passei na primeira. E confesso que, inclusive, na segunda fase, nem na faculdade, eu não fiz uma prova tão boa quanto eu fiz a da UAB. Eu sabia todas as questões da segunda fase. Para mim foi... Assim, eu saí de lá flutuando. Falei, nossa, nem durante os 5 anos eu não fiz uma prova tão gostosa, tão boa quanto foi a da UAB. Senti, assim, Deus bem pertinho de mim. Foi para glorificar o nome dele mesmo, né? Amém. E, feito isso, me lembro como hoje, porque eu me formei em 2008. E aí, fiz a primeira fase. A segunda fase saiu o resultado no dia 13 de março. Eu lembro como hoje, numa sexta. No dia 14 de março, eu estava na PUC fazendo a pós. Eu já tinha iniciado. Um dia depois. E já estava... Um dia depois, já estava lá isso. na PUC. Eu já estava lá, porque eu tinha feito a matrícula, tudo. E chegou com moral, né? É interessante que naquele dia teve as apresentações, né? E um era advogado, outra... E eu falei, nossa, e eu? Eu sou advogada há 24 horas. Então, muito gostoso. Eu lembro meu professor, coordenador, Marcel Cordeiro, eterno no coração, muito bom. E, dentro desse parâmetro, dá para perceber assim, que a formação em si ela é igual para todos. O caminho é que vai ser diferenciado de acordo com aquilo que a pessoa escolher trilhar. Se ela quer ficar apenas com a informação da faculdade, que é um clínico geral básico, ou ela quer aprimorar, continuar o estudo. Confesso que até hoje eu estudo todos os dias. Então, é algo muito intrínseco à pessoa. Então, quando você se forma, você está na base igual, todos. Agora, igual à medicina, que tem a especialidade. Então, de repente, a pessoa fala, não, eu quero uma área de especialização. Então, eu aderi a essa ideia da especialização. Então, tem um campo específico que eu atuo, não é? E tem as pessoas que também escolhem o campo dela específico. Então, não existe o melhor ou pior. Existe a preparação para aquela área específica. Quando a doutora fala em escolher especialização em que exatamente? Em direito total? Eu sei que também é especialista na questão de imóveis, né? Mas quando você fala especializada, você fala especializada em que exatamente? Eu falo na área trabalhista. Na área trabalhista. Isso, acho que eu não peguei esse gatilho aí. Isso. Tá. Então, por exemplo, mesmo porque quando eu fiz a faculdade, eu fiz estágio. Então, eu fiz tanto estágio, eu fiz no Ministério Público, fiz no Tribunal do Trabalho e também prestei para a Defensoria Pública, para que eu pudesse escolher qual área que eu queria. E eu me apaixonei pela área trabalhista. Ok. Me apaixonei. Então, eu segui na especialização nesse sentido, para que eu pudesse não enganar o cliente, mas oferecer o melhor realmente para ele. Que quando ele me procurasse, ele teria certeza que ele estaria seguro que é um profissional que sabia o que estava fazendo. E depois, com a regularização de imóveis, por quê? Regularizar imóveis, para mim, é realizar sonhos. Porque muito mais do que você comprar um imóvel, você conseguir ter a escritura no seu nome, né? Então, é nesse campo de especialização para que pudesse oferecer o melhor para o meu cliente, para que ele tivesse segurança, confiança. Esse ponto é legal porque justamente a pergunta do senhor foi bastante interessante, porque o direito ele é muito amplo, né? Nós aqui estamos falando de várias áreas, né? Então, nós temos, por exemplo, direito civil, direito eleitoral, direito administrativo, temos direito militar, temos direito médico, temos direito do trabalho. Assim, e eu poderia ficar aqui um bom tempo cada citando. Particularidade da parte da vida social, eu acho que cabe... É regida por um tipo de seara, né? A gente chama de seara. Então, quando sai da faculdade, que foi o que o senhor perguntou, né? Sai da faculdade,
todos saem bacharéis em direito, prestou a OAB, passou, todos são advogados, indistintamente. Tem OAB é advogado. Agora, a forma que cada um vai conduzir a sua advocacia, aí depende da especialidade ou não. Tem pessoas que não fazem especialidade, não se especializam, né? Então, aí eles atuam em diversas áreas, diversos ramos. Geralmente, quem se especializa aí foca mais em uma ou duas áreas ali, né? Geralmente, a especialização está muito relacionada àquilo que você gosta realmente de fazer, né? Que você faz bem, né? É um casamento, né? Funila. A profissão é um casamento, né? Eu já estou... As pessoas, quando chega estou indo agora estou no 8º semestre, tem mais um aninho, e já começa a falar assim, lá na faculdade, e aí, que abordagem que você vai escolher? A abordagem é ou você psicanalista, aí você tem a terapia cognitivo-comportamental, a humanista, a existencial. Fala, não sei, eu quero ser psicólogo. Mas eu sei que o meu coração está dividido entre a psicanálise, né? Não sou muito fã de Freud, não, mas gosto ali de umas ideias dele, depois vem para Lacan, mas também eu estou 50-50, terapia cognitivo-comportamental, não sei para onde que eu vou. E aí a doutora, então, se especializou em trabalho. Lá, quando você deu uma informação sobre regularização de imóveis, é fato que nós teria-se uma proporção, olhando para uma cidade, falando, olha, tem 150 mil pessoas, 80 mil imóveis, e eu imagino que desses 80 mil, X precisam regularizar? A gente pode dizer que mais de 30 milhões de imóveis são irregulares no país. No país, 30 milhões. 30 milhões. Por que as pessoas não regularizam facilmente? É custo, é falta de informação, é a forma como comprou o imóvel? O que você... A origem. A origem da compra. A origem da compra é complicada, né? Que você compra e depois vai pagando, né? Vai pagando, se pagar, não sei, acho que vai pagando. E aí, lá na frente a gente vê o que dá, né? Aí constrói do jeito que pode, porque a gente precisa entrar, né? 30 milhões. É uma seara grande também. É grande. Né? Grande. Sabe que tem aí no direito também, eu estava dando uma estudadinha e tal, o direito na internet, né? Os direitos nesse campo que nós estamos aqui. Que agora é a bola da vez, né? É a bola da vez, né? Sim. Se especializar aí também. Doutora Lourdes, uma perguntinha que eu acho que o pessoal ali está perguntando, as mulheres, se não estão, acho que é interesse delas. O que a senhora diria aí para essas mulheres que estão assistindo, que já passaram dos 30 anos de idade e talvez concluiu o seu 2º grau, talvez não, talvez já concluiu, está pensando, será que eu faço uma faculdade? O que dizer para essas mulheres? Eu diria que agora é o melhor momento. É o melhor momento, porque mais madura, mais experiente, sabe o que quer da vida. Inclusive, quando eu fiz a faculdade, que eu me preocupei em fazer os estágios, foi exatamente nesse sentido. Eu pensei, eu não sou mais uma menininha, eu não sou mais uma adolescente. Então, eu não posso concluir a faculdade e falar, meu Deus, o que será de mim? Então, eu já tenho que sair sabendo o que eu vou fazer, onde eu vou atuar, de que forma eu iria atuar. Então, eu creio assim que as mulheres hoje, eu aconselho assim que elas escolham aquilo que realmente ama, porque a profissão ela é um casamento, ela é um relacionamento diário. E se você ama, você supera as dificuldades. Por isso que a gente tem bastante, infelizmente, profissionais aí mal-humorados, não é? Vamos pular essa parte, né? Tem, Por né? quê? Porque, de repente, não faz aquilo que ama. Porque aquela história, né? Quando você faz o que gosta, tem aquele ditado. Você não trabalha, né? Você vive, você sente aquela situação. Então, a mesma forma. Então, quando você escolhe aquilo que você gosta, você vai dar o seu melhor. E você vai ser a sua versão melhor. E aí, automaticamente, você vai contribuir com o universo e isso volta para você. Quando você dá amor, volta amor. Volta amor, né? Falando de profissionais mal-humorados, coloca na minha conta. Infelizmente, há muitos, né? Há muitos. Muitos que já se acham dono do cargo, né? Dono do eu sou concursado e não devo a ninguém me tira daqui, né?
E, de fato, só consegue mexer aquela peça alguém que está acima dele ali e enxerga esse lado, né? O serviço no Brasil, não só no Brasil, eu também não conheço lá fora, né? A gente fala com uma arrogância também. Eu não sou dono da verdade, não. Eu não sou do tipo que escreve um livrinho de 10 páginas e fala tudo sobre, sabe? Mas eu acho que os profissionais, se não está contente ali, né? Ou eu entendo que as pessoas, né? Elas assim como eu, né? Sente fome, frio, dor, sente o peso da solidão, sente às vezes o peso da ansiedade, da frustração, que gera às vezes uma depressão, e você vai levar isso para o trabalho. E aí você não consegue sair da frente do camarada. Ah, tá bom. Pá. E aí coloca aquele... Porque nós temos um medo. Eu falando por mim, doutora, como cidadão, né? Eu já encarei um fórum quando o meu sobrinho, criei ele sofreu um grave acidente e veio a óbito. Naqueles dias eu estava fora da redação, senão eu teria coberto o acidente. Foi Deus assim. E aí teve um princípio de crime ali. Um erro que gerou... Eu tenho convicção disso. Porque o modo como aconteceu o acidente, ele estava de moto. E aí, se ele está de moto, parece que no Brasil já perdeu todo o direito, né? Motoqueiro, estava errado mesmo. Eu fiz questão de acompanhar, tal, não estava errado. Aí, um belo dia eu levo a minha irmã, que estava vive até hoje o luto, né? Porque você não passa anos e anos, você não consegue superar definitivamente. Você ressignifica a sua vida e toca em frente. Eu vou no fórum, aí aqui no fórum de Jundiaí, eu acho que mudou, que isso faz alguns anos. Aí eu chego lá, não, é naquela salinha ali, protocolo, alguma coisa lá no fundo, para ver como é que estava o caso dele, dizendo para o fórum. A pessoa pega assim, lê, por Deus do céu. Ah, foi arquivado. Não, foi encerrado o caso. Não, mas quando? Ah, já faz uns 15 dias. Mais uma informação? Não, procura um advogado. Meu Deus do céu, que raiva, que raiva. Eu sei que tem que procurar um advogado. Que raiva. Eu falei, mas moça, fala um pouquinho mais. Não, procura um advogado. Virou e deixou eu e minha irmã chorando lá, ela chorando. Falei, vamos embora daqui, vai. Foi encerrado o caso, já está na glória. Profissionais precisam melhorar. Essa nova... A senhora é doutora, advogada, especialista em imóveis, especialista... e aí nós temos o lado coach, né? Vamos falar um pouquinho sobre o coach? Como é que foi ingressar nisso? Uma necessidade? Olhou para como é que é ser um coach? Qual é a doutora coach? Como é que ela é? Conta um pouco. Como aconteceu? Como aconteceu isso? Olha, eu digo para você, o coach ele já é por natureza. Ele já nasce coach. Já nasce. A diferença é que você vai formalizar aquilo quando Deus permite para você. Comigo foi uma situação bem específica, que eu passei por um quadro de enfermidade grave, fui desenganada pela medicina, praticamente fui desenganada por 4 médicos, eu fiquei no estágio terminal, e até muita gente aí que está me assistindo pode falar, nossa, olha o cabelo dela, cadê? Tá diferente. Porque eu tinha o cabelo longo, sempre tive cabelo longo, desde a infância, e com essa enfermidade caiu todo o meu cabelo, eu estava perdendo a visão, ou seja... Eu já nem cadeira de roda mais, eu fiquei na cama mesmo e já estava tomando morfina, porque as dores não paravam, eram 24 horas, né? Sem querer cortar, já cortando, foram nos meus 2 últimos anos de faculdade. Então era terrível, porque eu chegava 1h30 da manhã todos os dias. Eu chegava 1h30 da manhã e minha mãe gritava de dor, gritava. Quantas vezes eu ajoelhei, né, mãe? Do lado da senhora, colocava a mão na cabeça dela. Eu era solteiro ainda. Solteiro assim, noivo, né? Não era casado. Colocava a mão na cabeça dela e orava com ela. Mas gemia assim na presença de Deus, né? Crendo no milagre. E está aí o milagre. Conta um pouquinho então para nós. Olha só que coisa, hein? Isso. E aí dentro disso, e a medicina não descobria o que estava acontecendo comigo. Não dava nada nos exames. Aí... começou aquela ideia, é o emocional, né? Coisa da cabeça, psicossomático, tem que ver isso daí, porque os seus exames não dão nada, não dava nada no sangue, não dava nada na urina, mamografia, ultrassom, ressonância, não dava nada.
E aí, só que as coisas acontecendo. Aí, de repente, começaram a aparecer diagnósticos. Aí eles começaram a aparecer simultaneamente. Aí foi aparecendo. Aí, de repente, veio a fibromialgia, de repente veio o lúpus, veio síndrome de Sjögren, veio ossos de vidro. E aí começaram a desencadear várias doenças. E até que foi um dos profissionais que ele falou assim para mim, Lourdes, o que está acontecendo agora, seu corpo está em total descontrole. A sua célula, ela entrou em autodestruição. Foi assim que o profissional me relatou. Então, ele disse que tinha uma célula que estava comendo todo o meu cálcio e todo o colágeno. Tanto que eu não segurava uma caneta Bic, eu não fazia esse movimento aqui. Eu não fazia. Não conseguia. Até a comida na boca. Né? Até a comida. Até para abrir a boca mesmo, eu não conseguia. Parecia que estava que nem ferro aqui, sabe? Não conseguia movimentar, estava perdendo a visão. A água que caía do chuveiro parecia que batia assim em mim. E aí não se descobria. Meu VHS de inflamação estava em 143, inflamação altíssima. Aí eu até tinha um doutor que ele falava assim, a gente precisa descobrir de onde vem essa inflamação. Porque tudo que a gente faz, essa inflamação não baixa, ela só vai aumentando, aumentando. E quando eu começava a tratar de um diagnóstico, aparecia outra. E não tinha. Então, ficou desenganado. E ali eu na cama, e pensando, e o que doeu bastante, a gente fala que não pode espiritualizar e nem materializar as coisas. E ali eu falando com Deus, falando, Senhor, será que eu fiz algo, né? Que eu venha pagar, como diz, por isso. Já estava pensando, né, em karma, né? Já pensando assim, nossa, porque tá certo que nós temos muitos defeitos, muitos, muitos e muitos. Mas eu não me lembro como pessoa de fazer mal para ninguém. Eu não me lembro. Entendi. Eu sempre me lembro como uma pessoa querendo ajudar. Eu sempre ensinei meus filhos, nascemos para colocar brilho nos olhos das pessoas. Nós nascemos para realizar sonhos. E então eu não conseguia imaginar. Então eu falei assim, ainda no meu coração, Deus, se eu fiz algo, né? Então, que o Senhor me revele, porque dá tempo, ainda estou viva aqui, porque isso aqui não é vida. E ali eu via meus filhos chorando à minha volta, meu esposo, então até falei para o meu marido assim, olha, se você sente que é a minha hora de partida, não seja egoísta, me deixa ir, porque ninguém quer ficar dessa situação que eu estou. Entendi. E ali eu pensando, e o que seria? Porque não dava nada nos exames. E ali, o único lugar que não doía em mim, o único lugar, era o meu seio. O restante, tudo, até a orelha, tudo. E ali eu falei, mas o que tem? Daí eu fiquei pensando, e ali o Senhor trabalhando, e o doutor falou para mim que eu teria que criar um mecanismo de autocura, porque as minhas células estavam se destruindo. E se ele desse mais colágeno e cálcio, fortaleceria ela. E se ele matasse ela, me matava porque ela era minha. Eu tinha que fazer com que o meu corpo entrasse em equilíbrio. E como que eu iria fazer isso dentro de mim? Como que eu ia falar comigo mesma? Não tinha mais como. Eu só sei que, nesse contexto, para resumir, até por conta do tempo, né, não é possível, eu tive, primeiramente, Deus, e eu tive um encontro com o coach, né? Que foi no sentido do coach de alma, o coach de vida, o coach de você conhecer a si mesmo, de você começar a olhar para dentro de você. A introspecção. E ali eu comecei a fazer essa busca dentro de mim e tentar falar comigo mesmo no interior, Senhor, que eu conseguisse me visitar ali dentro e ver. E eu observei que o único lugar que não doía era o meu seio. E aí a minha nora, que por sinal era a esposa, meu filho estava lá, falei, filha, pesquisa para mim na internet, por gentileza, porque eu me lembrei que eu tinha o silicone no seio. Eu tinha colocado ele em 2009, acho que foi 2009 que eu tinha colocado. E aí eu pedi para ela pesquisar. E no outro dia ela entrou, sogra, todo esse seu sintoma é de silicone, a síndrome de Ásia. E ali, dentro do meu quarto, foi uma permissão de Deus que eu tive a revelação do que era aquilo, né? E o Senhor, ele falou fortemente ao meu coração como um raio, que tudo o que estava acontecendo era para a glória dele, para que o nome dele fosse glorificado. Quem é espiritual, crê, não é? Quem não é, respeita, mas isso aconteceu comigo. E aí foi, no dia seguinte, já me levaram para o hospital para eu falar com o médico que tratava de mim. E aí foi um outro calvário, né? Porque eles falavam assim, mas eles não acreditavam, porque falaram assim, olha, você tem o diagnóstico, seu exame de sangue, seu exame de urina, tem todos aqui, sua ressonância, tomografia, e no seio não tem nada. E nós não temos como colocar você numa mesa de cirurgia nessa situação que você está, né? Enfim, aí eu
procurei o doutor que havia colocado em mim a silicone. E nesse período ele disse para mim, ele falou, olha, Lourdes, realmente pode ser, só que agora tem 50% de chance dessa restauração ou não. Por quê? Porque já tinha passado um bom período e tinha desencadeado várias doenças. E aí, enfim, fui para a mesa de cirurgia, fiz o explante e no outro dia eu já era outra pessoa. Eu já pude movimentar minhas mãos e de lá para cá eu já vim restaurando. E ali foi aquele trabalho do auto-coach comigo. E eu, na cama, nesse período, foi o período que eu me formei em coach, que eu estudei para coach, porque foi o coach comigo, José Roberto Marques, né? É um mestre no coach. De oclinho. É, maravilhoso. Eu recebo ele todo dia. Primeiramente Deus, depois Deus usou ele, como eu falo que é um mestre, né? Você teve com ele mesmo? Foi com ele mesmo. E aí, maravilhoso, fiz os cursos todos e ali eu alcancei a minha cura. E ali eu falei, não, isso não pode ficar só para mim. Entendi. Não, aí foi onde que eu entrei no PSC, fiz a Erexoriana, e aí foi. E aí, enfim, acabei me formando em coach. Fica um gostinho de quero mais aí, né? Doutor? Não, Você vivenciou isso de eu perto. Eu vivenciei, e não só vivenciei, como vi o resultado, sabe? Nós cremos primeiramente em Deus. Porque a fé é você crer naquilo que você não enxerga. Então nós, mesmo com todos os laudos médicos contrários, mesmo vendo o sofrimento e mesmo, às vezes, humanamente não querendo enxergar a realidade, a nossa fé nos movia a crer em Deus, né? Então esse é o primeiro ponto. E em segundo, eu vi a minha mãe ser restaurada, mas restaurada. Sair de uma cama vegetando para estar aqui hoje, por intermédio desse estudo que ela realizou. E deixa eu ser um pouquinho mais profundo do que isso. Eu já presenciei pessoas que ela atendeu, né? Pessoas, inclusive pastores, tá? Que estavam com doenças físicas graves, e que, ao tratar o seu interior, foram curados. Não sei se tem alguém me ouvindo, se tiver algum desses nos assistindo aí e quiser, óbvio, né, deixar o seu comentário e se revelar, porque não foi um, tá? Entendi. Foram vários que Deus usou a vida dela, a formação dela, para restaurar. E isso é testemunho ocular da minha pessoa. É fantástico porque, doutora, a medicina, nós a respeitamos, temos que respeitar, eu admiro muito, mas a medicina também vem de Deus, tudo aquilo que é bom, né? O conhecimento vem de Deus, a sabedoria vem de Deus. Mas também você veja que passaram por todo o seu corpo e nenhum especialista se atentou a isso, ou seja, precisa evoluir também nisso aí. Eu espero que eles... né? Quando ele diz, olha que interessante, que a resposta estava no próprio corpo, estava mesmo. E aí coube quem? Uma não formada, mas na orientação de Deus, no tempo de Deus, dá aquela sacada. O salmista, lá no Salmo 42, ele fala, ó minha alma, por que está abatida? Nós temos que conversar com a gente mesmo. É importante isso aí, né? A psicologia, a psique, a gente estuda a mente e o comportamento do homem, né? A mente e o comportamento humano. E isso passa por autoconhecimento. A primeira coisa é se autoconhecer. O problema é que estamos vivendo numa velocidade, doutora, onde você não para olhar para si, né? Muitas. A sua história ela é extremamente relevante, muito importante, significativo para ti, para a sua família, mas com convicção, todos que estão assistindo a senhora falar hoje aqui, de fato, não tem como não ver Deus na sua vida, né? Não ver o quanto tem a ensinar, né? Eu reconheço o coach como uma ferramenta extremamente importante. Eu estou também muito pendido, né, para fazer uma formação já para aproveitar que daqui a pouco eu estou me formando ali, né? Então nós ficamos muito felizes por sua história, viu, doutora? Uma batalhadora, e não para por aqui, né?
Para por aqui? Não tá? Não? A vida continua. Enquanto a vida, há esperança. Há sonhos para serem realizados. Inclusive, me permita fazer um comentário. Mais um, né? Esse problema que ela teve de saúde era muito pouco conhecido socialmente, inclusive pela medicina, né? Não vamos citar nomes, mas o médico que atendeu a senhora, quantos anos ele tinha? 90 anos? Era isso? 80 e... 80 e pouquinho. 80, quase 90 anos. E ele não tinha ciência de que podia. Desse problema. Que interessante. E aí fica, né, a reflexão. Inclusive, me permita entrar um pouquinho nesse assunto. Pelo que sei, pouco que sei, mas aí depois o senhor já dá continuidade. Está muito relacionado a doenças autoimunes, né? Quem tem predisposição a ter doença autoimune e coloca o silicone, o implante, pode desenvolver esses problemas que não são descobertos. Então, ele desencadeia tantos outros problemas que a pessoa chega ao óbito e ninguém sabe o que realmente estava acontecendo. Muitas famosas, muitas atrizes já morreram com isso, né? Então, é importante, porque de repente aí você conhece alguma pessoa, né, que está aí passando pelo médico, fazendo vários exames, aí dizem, não dá nada, não dá nada. Então, já fica uma alerta. E, de repente, começa a tratar de uma doença, transforma em outra. Aí não custa nada fazer uma perguntinha. Você tem silicone, né? Uma perguntinha neutra. E aí vai que, de repente, pode salvar vidas. Não quer dizer que isso aconteça com todos, tá? Mas, se a pessoa tiver uma predisposição, pode acontecer. Já tem... A questão do silicone, né, você tem as duas, eu acho, né, quem sou para falar, por necessidade, né, ali uma estética necessária, e também tem a modinha, né, que é a minha foi na modinha. A sua foi na modinha? Queria ficar mais bonita. Aí eu paguei 3 vezes, paguei para colocar, paguei para tirar e paguei para refazer. Ficou caro, bem caro. E pediu perdão para Deus, ficou né? bem caro. Não. Existe a tecnologia aí, né? Então tem que... Mas que bom aí que fique de aprendizado, né? Nós poderíamos ficar com a senhora conversando aqui, com certeza, por mais 1 hora, fácil, né? Mas queremos já agradecer. Agradecer antes os nossos patrocinadores, né? Que é a Trigal Panificadora lá no Jardim Promeca, faz um salgadinho, coisa linda, viu? Delicioso. Né? E fora os pães deliciosos que a Trigal faz, né? Que beleza. Você pega lá, né? Sim. E o nosso escritório de advocacia aí, Cidade e Cidade. Então fica aí, só onde que fica o Cidade, 2 especialistas, é só acionar o Cidade e Cidade. Nosso horário já explodiu, hein? Não, na verdade é até 9h30, né, Bruno? É 9h30. Ah, é? A gente tem mais um tempinho aí. Caramba, então maravilha, vamos embora aí, pessoal, segura a onda. O senhor aí. Tá com pressa, Não, eu tava achando que era... Que isso, né? Posso ler os comentários aqui? Pode, vamos ler os comentários. Olha então, lá. Fica com a gente aí, vamos embora. Vamos lá, não vamos embora agora não, daqui a pouco, tá? Vamos lá. A Rosângela, ela falou, a paz do Senhor, estou aqui também, ris, né? A Raquel Ribeiro fez um comentário aqui que me deixou emocionado. Sou sua cliente e muito feliz com o trabalho de vocês. Ajudaram a realizar o nosso sonho da nossa casa em Jundiaí. Olha que maravilha. Ela também comentou embaixo, Irmã Lourdes, um exemplo para mim. E você, Matheus, também um exemplo de jovem. Obrigado. Que Deus abençoe. A senhora também é muito querida por nós. E eu sou exemplo toda a sua família. Nada? Não me conhece. Você também me conhece. Talvez ela não o conheça, viu? Aqui, Rosângela. Boa noite. Meu esposo Francisco e eu somos clientes satisfeitos com o trabalho de vocês. Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe você também. A Késia comentou novamente. Glória a Deus. Deus sempre cuidando em cada detalhe. Doutor José Luiz Laurindo, outro advogado de excelência. A paz do Senhor. Amém. Patrícia Marques, sobrinha, minha prima, pessoas muito queridas, um verdadeiro milagre. Graças a Deus por isso. A Janaína, amém. A irmã Lourdes é um exemplo de pessoa muito especial, tem um grande legado e é uma referência cristã. A sua história inspira a muitos e és imparável. Olha só. Que Deus continue abençoando grandemente. E aqui o nosso mestre,
nosso mestre professor Leandro Malvese, que é o responsável de tudo isso aqui, do Calejados, do podcast, do Calejados, né? Nosso Malvese. mentor, nosso mestre. Psicanalista aí, né? Ele comentou aqui. Formado em psicanálise. Que programa espetacular. Obrigado, doutora Lourdes. E o doutor José comentou também, espetacular, Deus te abençoe, que honram Vila. Um abraço, meus amigos. Amém. Ao longo da nossa jornada, né, e quisera que olhem para mim assim também, as pessoas não sabem o que passamos, né, para chegar até aqui. Eu costumo refletir, e agora um pouco mais com a nova profissão, que nós somos, de fato, muito resultado daquilo que vivemos, né? O ciclo, a família nuclear, que é papai, mamãe e os filhos, são as nossas primeiras referências muito fortes, né? Todos nós temos muitas experiências ali, muitos não têm, mas vivenciam de alguma forma em uma família alocada, como uma pessoa que perdeu os pais ou por algum motivo foi para um orfanato, essas coisas. Seja como for, nós chegamos com as nossas experiências, né? Então, quem olha para a senhora hoje, se não assistiu esse podcast ou não é do círculo social, não faz ideia o caminho que a senhora trilhou, né? O que dizer para as pessoas que têm ali já um HD, né, uma hipótese diagnóstica ou um diagnóstico já fechado? E o que dizer para essas pessoas? O coach, Deus, maravilha, mas um coach, como assim, como encontrar a doutora coach? E o que ela pode fazer por essa pessoa? Doutora coach. Vamos dar uma doutora coachcidade. Muito bem. Na verdade, como que funciona? Nós marcamos, né? O agendamento tem um espaço específico e esse atendimento ele tem horário para iniciar, mas ele não tem horário para terminar. Por quê? Porque de repente é aquela busca no seu interior. Então você não sabe onde que está aquela ferida, onde que foi aquela chave. Então a gente tem que desenvolver para buscar a origem, né? O que está causando aquela situação, aquela dor, aquela inflamação interior. Então, nós temos que analisar qual é o seguinte, que nós vamos trabalhar dentro da pessoa para ela buscar a resposta dentro dela. Então, a coach, ela não dá orientação, ela não dá instrução, ela não mostra, vamos dizer, o caminho. É como se fosse, você pega do lado e você caminha junto. Mas essa pessoa é que vai enxergar a resposta dentro dela. E quando dá um insight, essa pessoa é curada. Entendi. Pode demorar horas, pode demorar dias, pode demorar meses, pode. Vai depender do quê? Dessa disposição da pessoa se entregar, dela querer se ver. Porque, normalmente, o nosso cérebro ele quer esconder aquilo que nos machuca, não é? Ele esconde aquilo que nos machucou, ele esconde a dor de nós. Só que, na verdade, nós temos que abrir para descobrir o que causou aquela dor. O comportamento de uma pessoa agressiva, qual é o motivo disso? São muralhas emocionais? Por que você age assim? Por que você se oculta, não é? Por que você é tímido? Por que você tem vergonha? Por que você é agressivo? Por que você é ciumento? Porque tem um porquê. Nós temos ideias pré-concebidas. Na verdade, nós não somos a pessoa que nos construímos no primeiro momento. Nós somos pessoas construídas pelas ideias dos outros, porque desde o ventre vem preconceitos. Desde a escola, do prezinho, onde for, na família, tem vozes falando e nos construindo como colchas de retalho. Aí chega num momento, de repente, essa colcha ela está tão remendada que ela está doente. E aí sim, nós temos que olhar para dentro de nós e falar, mas o que eu quero que permaneça aqui dentro? O que eu quero tirar? O que eu quero substituir? Aí sim eu vou me construir como pessoa. E aí a gente se reconstrói. Aí tira tudo aquilo que é a enfermidade, aquilo que é a solidão, aquilo que é a agressividade. E aí sim nós vamos formar a pessoa que nós queremos ser. Então, como José Roberto Marques fala, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo.
Essa é a ideia. Então, nós temos que nos conhecer para nos curar, porque a cura está dentro de nós. Por isso que Deus mora dentro de nós. Né? Exatamente. Uma frase de um grande pastor, Valdemir Semolini, também da minha convenção batista, ele diz sempre que Deus está mais perto de nós do que nós mesmos, porque Ele habita em nós, né? Ainda, meu querido comentarista, muito preconceito em relação a procurar um coach, né? Porque eu vou ter que abrir meu coração. Eu tiro isso porque na psicologia também, as pessoas, eu vou procurar psicólogo, que eu tô louco, eu não tô louco, eu vou abrir meu coração para... Não, e as pessoas têm essa dificuldade e não ir, acabam comprometendo toda a sua cadeia de relacionamentos, a partir dele, né? E aí o profissional tem condições de ajudá-lo, né? É uma barreira, porque lembra quando surgiu a teologia? Dava uma impressão que a teologia veio para quê? Para atrapalhar. Só que, na verdade, ela veio para aprimorar, não é isso? Então, a mesma coisa do coach. Ele, como o direito, ele tem vários ramos. Tem coach para todos os gostos, né? Tem coach para o desenvolvimento comercial, tem coach para aposentadoria, tem coach para emagrecimento, tem N situações, ou seja, você se forma um clínico geral e depois que você se aprofunda, não é? Então, por exemplo, a área que eu escolhi atuar é a área que atua com a alma, com o interior, que é o desenvolvimento da mente, a mudança de chave. Porque quando eu mudo a minha mente, eu mudo as minhas atitudes. E conforme eu mudo as minhas atitudes e os meus comportamentos, eu mudo o meu relacionamento. Eu mudo a forma de ver o mundo. E tudo aquilo que eu dou, eu recebo, não é? O ciclo da prosperidade é dar, receber e agradecer. E hoje, eu sempre digo que o mal do século é a ingratidão. É a ingratidão. É a ingratidão. E quando você se autoanalisa, você se autoconhece, você vai entender o quanto você tem que agradecer a cada pessoa que está perto de você. Porque todas as pessoas foram boas para você. Aí você vai dizer, mas até aquela que fez mal para mim? Sim, porque senão ela não teria te tirado da zona de conforto e você não seria quem você é hoje. Então, ela foi uma peça fundamental para que você mudasse de ciclo, entende? Então, todas as pessoas são importantes para nós. Forte, hein? É forte. Das abordagens aí da psicanálise, tem um camarada Jung, né? 3 camaradas que eu gosto mesmo. Você tem ali Freud, Lacan e Jung, né? Ele também tinha horário para começar, mas não tinha horário para terminar as suas terapias, né? Porque eu acho que isso é muito importante, é conhecer a pessoa, a sua construção. Se você pegar aqui, e vocês dois aqui, nós 3 aqui, imaginemos que nós 3 nascemos no mesmo dia, nós temos a mesma idade, nós vivenciamos toda a nossa trajetória no mesmo ciclo social e lá atrás, seja lá qual for o ano, mas pensa 30 anos, vamos imaginar, nós morávamos na roça, nós 3, né? Nós 3 estávamos passeando pelo pasto, naquele pasto tinha vacas e tinha umas vacas muito bravas e a gente inventou de cruzar o pasto. Naquele momento, uma das vacas sai atrás de nós. Dizem que era a sua camisa vermelha que puxou ela e as vacas correu atrás de nós. Foi traumático, ao mesmo tempo muito significativo para nós. Ninguém se machucou. Passou-se 30 anos e nós 3 nos conhecemos, reconectamos a nossa amizade. E aí um de nós fala, lembra daquela cena? E aí 30 anos depois, nós 3 aqui relembrando. Nós vamos, pasme, mas você vai contar a história, alguma coisa vai ligar. Lembro. Aí se deixar você contar, você vai contar com fragmentos. Então, 30 anos se passaram, você ficou com a parte que te traumatizou, que te marcou. Mas ao contar, você conta com... ela vem fragmentada, então você pega as suas novas experiências ao longo dos 30 anos e vai encaixando ali, entendeu? Sacou? E aí você conta a mesma coisa e vai fazer sentido para nós 3. É importantíssimo quando você senta com a pessoa e aí acho que aí o coach faz isso muito bem também, porque o psicólogo, via de regra, ele vai fazer isso aí, dependendo da abordagem dele, mas ele vai sentar com a pessoa e vai reconstruir essas coisas.
E pode ser que no caminho você diga, olha, não estou te falando para você fazer, mas olha, tem uma pecinha aqui que não faz parte dessa história. É isso também? Na verdade, é assim, ó, para você iniciar um processo de coach, primeiro, a pessoa tem que saber o estado que ela está. Ela tem que aceitar e admitir o estado atual. Então, veja, se você acha que você está bem, você não está pronto para uma sessão de coach, porque você não está pronto para a mudança. Então, a pessoa ela tem que estar sentindo que ela está desconfortável, que ela quer mudar e que ela quer melhorar. Então, ela tem a ciência do estado atual. E não basta ela saber o estado atual. Ela tem que ter visão e ter ciência e o desejo do estado desejado. Então, eu estou aqui, onde eu quero chegar? Ela não pode chegar numa sessão de coach e fazer assim, olha, eu não sei o que vai ser de mim. Não, eu sei o que eu quero que seja de mim. Então, ela tem isso que é um trabalho, para que ela tenha uma visão do estado desejado. Então, o coach, o que ele vai ser? Que ele vem de carruagem, não é? Então, quando você entra numa carruagem, você não precisa saber guiar a carruagem, você é o passageiro. Você não precisa saber trocar a roda da carruagem e nem guiar o cavalo. Você só precisa saber confiar no cocheiro e saber para onde você vai. Então, essa é a ideia. Você tem que confiar no seu coach e saber onde você quer chegar. Feito isso, você entra na carruagem. É como se o coach pegasse no seu braço e falar, então, esse é o caminho? Tá bom, então eu só vou largar de você quando você chegar lá. Entendeu? Entendeu? Então, é um caminho que ele vai traçar e aí o coach ele vai andar junto, né, com o coach dele. E aí, nessa descoberta, porque tudo está dentro do coach. Então, dentro desse procedimento, ele vai movimentando, vai acontecendo as coisas com que o próprio coach ele vai enxergar dentro dele, ele vai achar respostas. Por exemplo, eu encontrei respostas que estavam quando eu estava no ventre da minha mãe. Entendeu? E eu alcancei cura dali de dentro. Entendeu? Falar isso para uma comunidade cristã tão ortodoxa, né? Ou pelo menos tentativa de o ser. Tem pessoas que falam, meu Deus, doutora, isso é regressão. Não, eu sirvo a Deus. Eu sei. Deus está presente. Sim. Ó, eu, como comentarista, Eu sou do círculo de oração. me permita fazer esse comentário. Isso. Eu sou aquele que acredita que Deus criou a ciência. Com certeza. Então a ciência está aí para ser utilizada. E não só utilizada, mas utilizada para o bem. Tem aqueles que utilizam a ciência para o mal. Nós devemos utilizar a ciência para o bem. Então, na verdade, eu já ouvi muitas pessoas, né, até falar assim, principalmente às vezes dentro do ambiente ali eclesiástico, né, falar assim, não, a gente não precisa de pregador coach, a gente não precisa de pastor coach. E eu entendo em qual circunstâncias eles estão dizendo. Eles estão dizendo daquela pessoa que deixa de pregar o evangelho para aplicar filosofias, conhecimento humano. Agora, a pessoa que consegue, e eu vejo isso muito nela, utilizar da espiritualidade com a ciência, aí você se torna uma flecha, como diz a Bíblia, né? Se torna uma flecha e aí você atinge objetivos que seriam inatingíveis, possivelmente. Então, como eu disse, né? Eu já vi muitas situações, inclusive, de pessoas que ficaram horas com ela, né? Às vezes ela já ficou 6, 7... Eu já acho que uma vez ficou 8 horas. 8 horas. Sem sair de dentro da sala. Né? Isso é um recorde. Acho que não, é extraordinário. É extraordinário. Nenhum pai dessas abordagens deve ter ficado tudo assim. Mas foi necessário. É ou não é? É assim, ó, a gente sempre fala, né? A gente não é o Senhor da verdade. A verdade é Cristo Jesus. É por isso que eu acho que a Bíblia nos reforça que a salvação, que é coisa linda, né? É um dom gratuito, vem de Deus, não vem do homem, para que o homem não se vanglorie. Mas é fato que nós vamos ver os mestres do Antigo e do Novo Testamento caminhando sobre essa terra, usando o seu conhecimento de crenças local, o seu conhecimento metodológico, estratégico. E nós vamos ver o próprio Mestre Jesus utilizando de mecanismos ali, não para convencer as pessoas. Nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não somos nós, é o Espírito Santo. Mas a ciência vem de Deus, o que é bom vem de Deus.
E nos conhecer e ajudar as pessoas no sentido de facilitar a vida dela para esse conhecimento, isso é extremamente importante e aceitável. Sim. E aceitável, né? Muitos têm procurado a senhora nesse tempo aqui, a ansiedade tem chegado lá, a pessoa chega e fala, eu vim procurar a senhora aqui porque eu estou muito ansioso, eu sei onde eu quero chegar, mas não consigo, eu aborto os meus... Tanto tem ansiedade que eu não consigo sair do lugar, mas eu quero chegar lá. Geralmente, as pessoas que chegam até a mim, não são elas que me procuram. É alguém que leva, elas chegam bem ruim. Ah, então tem aquela pessoa que, Bem vamos grave. lá... Que eu... Não, elas chegam. chegam num momento que elas não estão conseguindo andar sozinhas, elas não estão conseguindo decidir por elas mesmas, entendeu? É quando uma pessoa está, alguém leva, vamos e busca ali. Então é algo assim que eu tenho que buscar muito de Deus mesmo, como eu disse, a gente tem que juntar a ciência com a fé, porque ela é uma ciência, o coach é uma ciência. E as pessoas elas confundem, né, com marketismo, com aquela coisa, né, de autoestima, motivação. Tem essa área? Tem. Só que aqui a gente está falando de alma, aqui a gente está falando de cura interior, de transformação de mente. E como você pode notar na questão do profissional, a pessoa ela é contratada por um currículo espetacular e depois ela é dispensada pelo comportamento. Não sabe conviver com as pessoas, não sabe viver. Não é isso? Então, muitos casamentos são destruídos, por quê? Porque a dificuldade no relacionamento. São pessoas feridas, são pessoas traumatizadas. Né? Ah, aquela pessoa é grossa, aquela pessoa é violenta, mas ela tem problema, ela precisa de cura. Não é? Ah, e o adolescente, ele precisa de cura, ele está com reflexo do que foi plantado na mente dele durante a infância, a primeira infância. Então, são causas que a gente vê assim, que precisa da cura interior. Então, a ideia da ansiedade, se a gente for olhar, ela já é uma coisa estudada há 400 anos antes de Cristo. Então, não é uma coisa nova, não é verdade? A depressão também não. Então, o que a gente vê hoje é realmente o descontrole emocional. E a emoção não tem como você controlar, porque é algo que Deus colocou dentro de nós. A emoção, não. Mas nós podemos controlar os sentimentos, porque o sentimento é a construção de uma emoção controlada ou descontrolada, né? Então, é desse jeito. Então, as pessoas, quando elas chegam lá, elas já estão com sentimentos. Entendeu? Já passou da emoção. Vamos ver aqui um comentário aqui com o nosso... Vamos lá, doutor Matheus. Carla Colasanto. Carlinha Colasanto está na Irlanda. Na Irlanda? Na Irlanda. Ela disse que lá... Manda 3 passagens para nós aqui. Olha aí. Ela disse assim, aqui já são quase 1h. Mandou no meu WhatsApp, tá? Mas estou firme até o final para ver a mamãe linda falando. Riz. Beijo, amo vocês e feliz pela pessoa e profissional que se tornou. Aí mandou uma carinha de coração. Um beijo para você, para sua irmã, também para sua mãe. Acredito que esteja aí contigo, né? Que Deus te abençoe. Também o Gustavo, meu querido irmão, ele está trabalhando neste momento, policial militar, está de serviço. Mas falou que assim que possível vai dar uma paradinha e dar uma live. Que Deus te abençoe e te proteja. Também o Juninho, estou assistindo agora vocês. A Lídia Quadros, estamos aqui assistindo. Deus abençoe. A Lídia esteve conosco ontem lá na congregação. Foi bênção de Deus, cantora por excelência. Deus abençoe. Maravilha. É isso. Irlanda, o cara quando quer pagar mico, ele vai assim, Irlanda do Norte? A única coisa que eu sei, eu nem sei se está no norte. Mas Deus abençoe a todos aí, veja que está chegando longe, né? Ela certamente é uma pessoa que ressignificou a sua vida, a nossa irmã que está na Irlanda, né? E foi atrás dos sonhos dela, né? Eu acho que ela nasceu aqui e foi para lá, né? Sim, exatamente. E nesse mundo globalizado, onde a tecnologia nos une, ou nos une, nós precisamos nos conhecer para encarar, saber que se nós não nos conhecermos, não saber em que momento nós estamos vivendo, a gente pode se tornar refém dessas ansiedades que tentam colocar na nossa vida, né? Dessa coisa que você precisa ter, e aí você não se conhecendo, você fica nessa roda da ansiedade. Para essas pessoas que, nesse momento,
acreditam que estão numa ansiedade, não querem ficar nisso, o que você diria para elas? Olha, eu tenho para dizer assim, o nosso cérebro, ele é atemporal. Ou seja, para ele não tem diferença do que é passado, do que é presente, do que é futuro. Para ele tudo acontece agora. Por isso que você deu o exemplo dos 30 anos, de repente conversando aqui, você sentiu toda aquela emoção novamente. Por quê? Porque o cérebro ele não diferencia. Então, a ideia da ansiedade é quando você sai daqui do presente, olha. Você sai. O presente já chama presente. O que é o presente? Você já imagina abrindo, olhando e abraçando, não é? Então, o meu dia, a minha vida, o hoje, é o meu presente que eu tenho que abraçar e olhar. E a ansiedade, ela surge um pouco da nossa despreparação e o medo e a insegurança. Então, vamos imaginar que eu tenha uma prova no domingo. Se eu estudar, se eu me preparar, se eu procurar ver as questões anteriores, se eu sair no horário, se eu levar a minha garrafinha de água, como que eu irei nesse trajeto? Eu irei tranquila. Agora, se eu não estudar o suficiente, se eu sair atrasada, o que vai acontecer dentro de mim? Vai dar um medo, eu vou me preocupar antecipadamente do que vai acontecer, porque eu não me preparei o suficiente. Então, hoje, de repente, a ansiedade, ela vem muito linkada a isso, por conta da correria, da redução do horário, porque a gente sabe que os dias, né, estão diminuídos, podemos dizer, não é? Então, diante da correria, do excesso de atividade, nós não conseguimos, assim, realizar as coisas como elas devem ser no tempo oportuno. Então, tudo vai passando do horário. Vai passando do horário, vai ficando para trás, vai acumulando. E aí eu vou me preocupando o quê? Com o amanhã, com o depois de amanhã. E esquecendo de viver o hoje. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas? Vivam o presente. O Senhor te deu o presente hoje. Se preocupe com amanhã, sim. Mas se preparando da melhor forma possível. Mas abra o seu presentinho. E abrace ele e agradeça a Deus. E seja feliz. Viu? Como é que você está bem na fita? Meu Deus. Na verdade, joga um caminhão de responsabilidade em minhas costas, né? Nós temos aí uma capacidade incrível, né? De estar no presente, mas você tem ali 80%. Tem gente que fica uns 80% pensando lá no futuro, viu? No que vai acontecer amanhã, você vai pagar o boleto, se vai acontecer isso. É um exercício. Por isso que tem aquele autoconhecimento. Você vai ter que aprender a se segurar aqui. E deixar. Porque tudo o amanhã não existe. O amanhã será hoje. E o ontem? Já foi. Até hoje já foi. Tudo que nós falamos já foi. O amanhã nunca vai existir. E aí aprender a viver o hoje. Porque o amanhã, quando você chegar amanhã, será hoje. O amanhã nunca existirá. Por isso que se você se programar, nunca vai viver. Nunca vai, quando eu aposentar, eu vou usufruir. Quando eu ficar mais velha, Não. Nós vamos nos organizar para que nós cheguemos bem ali. Mas nós temos que usufruir os nossos filhos hoje, a nossa casa, a nossa família, o momento de cultuar ao Senhor. Porque o amanhã, ele nunca existirá. Amanhã será hoje. Lá em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus, ele traz um ensinamento fantástico ali. Por 6 vezes, capítulo 6 ou 5, não andeis ansiosos. Por 6 vezes, por pelo menos 6 vezes, ele fala, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. E ele vai dar alguns símbolos. Vai nos comparar com Salomão. Por que você está andando ansioso? Né? Por que você está assim? Vai comparar a gente com passarinho, com lírio, um negócio fantástico. Ou seja, dizem aí os nossos amados irmãos que quando Jesus repete mais de uma vez, ele está dando uma chave espiritual ali. Não andeis. Ele não diz que você não possa ficar. A ansiedade no sentido de aquela ansiedade, se é que ela existe, ansiedade boa, mas é aquela que te reposiciona diante de uma situação. Que dá um impulso, a mola propulsora. Mas andar ansioso dia após dia é um problema, né? Por isso que tem que ter esse trabalho da autoanálise, do autoconhecimento. E aí você vai adquirir um autocontrole. E é possível, então? É possível.
Sem perder a salvação, hein? Sem perder a salvação, que é o principal, né? É muito sério, né? Pelo contrário, você se torna mais crente. Porque daí você administra mais o seu tempo, você vai valorizar o hoje. Olha, hoje eu tenho que cultuar ao Senhor, então eu não vou deixar para amanhã. Então eu vou me organizar. O dia de hoje é o dia de cultuar. Então, o dia de hoje é o dia de estudar. O dia de hoje é o dia de estar com a família. Por quê? O amanhã não nos pertence. A própria palavra do Senhor diz. Isso é extremamente importante ouvir essas palavras. Sim. Numa belíssima sexta-feira, quero mandar um beijo para a minha amada esposa, minha auxiliadora. Estou vendo que ela não apareceu ali, mas vou enquadrar ela. Fez 40 anos agora. Olha que mulher mais bênção. linda do meu mundo. E amanhã, talvez seja por isso, amanhã nós vamos ter uma festinha. E eu falei exatamente isso para ela. Nós temos que comemorar esses 40 anos aí, porque só vai ter uma vez 40 anos. Então nós estamos preparando uma festinha, trazendo as pessoas ali de Campinas, ou a família. E eu também gostaria de dizer isso para você, aproveitando as sábias palavras, a vida, uma experiência fantástica da nossa irmã, né, a doutora Maria Lourdes Cidade, coach, né, advogada especialista, se precisar, tá aí, mas se você tem algo pegando aí na sua alma, né, porque tá tudo aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Aí você também pode procurá-la, porque ela tem muito a te ensinar. Comentarista doutor Matheus Cidade. Estamos caminhando para o finalzinho, né, Matheus? Caminhando, tá dando a hora. Com vontade, quero mais, né? Com certeza, com certeza. Eu gostaria, inclusive, aqui de, acho que citar as nossas redes sociais. Talvez seja importante, né? Para eventual necessidade. Nós temos aqui o pastor Clodoaldo, seu @. Clodoaldo Silva Psico. Clodoaldo Silva Psico. Doutora Maria de Lourdes Cidade. Eu tenho certeza que a senhora não vai saber decor, certo? Maria. Deixa eu só localizar aqui. É @Maria Coach, né? COACH. Maria Coach. E o meu Instagram, @drmateus sem H cidade. DR Matheus Cidade. Eu acho que escrevo sempre Matheus com TH, né? Quase sempre. Natural. Natural. Sempre. E aí nós estamos aí no Pod Calejados, né? Que é um eco do cristianismo. E aí as pessoas, você que nos curte aí, você que mandou um salve. Ó, bem malandrão. É. Um salve aí no WhatsApp do Dr. Matheus, nosso comentarista. Curte também lá a rede Calejados, né? Nosso Pod Calejados aí, que nós vamos voltar quando? Nós voltaremos na primeira sexta-feira de agosto. Agora você pode ficar ansioso, viu? Vai esperar essa nova temporada. Mas até lá tem os demais programas às segundas-feiras, né? Toda Com o segunda-feira. pessoal do Calejados também. Muito especial, por sinal. Inclusive, o Josué Lucas mandou um abraço aqui e falou que é bom demais nos ouvir. A gente se sente muito honrado. Que Deus te abençoe. Vindo dessa galera aí, eles manjam pra caramba, doutor. Então, eles valizam mesmo. Nós estamos aqui num estúdio do podcast. Aqui é maravilhoso, hein? Top. Fantástico, né? Aqui é 50 andares acima da terra. Coisa Estamos linda. aqui. O Bruno, né? Um agradecimento pro Bruno, o pessoal da técnica aí. Isso. Fazendo um trabalho de excelência. Anexados. O Estúdio Anexados. Anexados. Isso. Anexados é o seu estúdio aqui em Jundiaí. Provavelmente é um @anexados aí, né? Provavelmente. Doutora Lourdes Cidade, uma grata satisfação. Aprendemos muito contigo. Fomos abençoados com a sua experiência de vida, com esse sorriso largo, essa postura ética, né? Que demonstra uma moral elevada, um comportamento especial, muito significativo para nós essa noite. Nós queremos agradecer a sua vir aqui, né, responder a esse desafio, estar conosco aqui. Tenho convicção que num primeiro momento parecia difícil, mas viu que é facinho, né? É como estar diante de um júri, né? E o que é mais complicado, talvez. Meu muito obrigado, tá? Volte sempre, eu acho que no futuro tem muito para falar aqui. Talvez uma edição aqui somente sobre o coach, né? Eu acho que seria fantástico. Bacana. Também.
Bacana. E aí, o nosso comentarista aqui, doutor Matheus, vamos ouvi-la fazer as considerações finais. Isso, as horas já se Fique à foram. vontade para fazer as considerações finais. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e a vocês Obrigado. por se dispor a me ouvir, a todos os ouvintes. E é uma honra estar aqui com o meu filho. E lembrar que quando eu fiz o ensino médio, eu estava grávida dele, viu? Ah, é? Inclusive, Olha só, rapidinho, o professor Rodolfo foi professor dela. Ele foi Ele meu deu aula para ela e para professor. mim na barriga. O professor Rodolfo é o nosso prefeito municipal de Várzea Paulista, um camarada. A filha dele agora está em medicina. E já disse que nós vamos ganhar um hospital lá na cidade, né? Um hospital, mano, 7.000 metros, fantástico. E ela quer fazer a residência lá, né? Olha Que legal, beleza. hein? Que lindo, né? O professor Rodolfo, fantástico. Ele né? foi meu professor no ensino médio e eu estava grávida do Grávida Matheus. do Matheus, estava ali, né? Estudando Então, e só aqui, Foi ó. muito bom, Deus foi abençoe. muito bom estar aqui. Eu quero deixar um abraço, gratidão a todos os ouvintes, a todos os comentários e as pessoas que não comentaram também. E que as minhas palavras se transformem em amor e que Deus possa transformar em bênçãos na vida de cada um. Muito obrigada. A honra é nossa. Doutor Matheus, Que Deus te abençoe. Volte sempre nesta conexão. Foi um prazer estar com o senhor mais uma vez e ouvir minha mãe foi uma honra para mim. Que Deus abençoe a senhora e a todos que nos ouvem. então aí um convite especial, segunda-feira mais, fica aqui sintonizado aqui no Pod Calejados aí, curte a página, tem muita coisa importante lá. Retome lá, entre nas nossas redes sociais do Pod Calejados e também veja lá o conteúdo especial que tem. Segunda-feira, 8 horas, só clicar aí, acompanhe o pessoal que estará aqui e nós voltamos na próxima Primeira sexta de primeira agosto. sexta-feira de agosto. E nós estaremos aqui com você, tá bom? Eu sou Clodoaldo Silva e eu sou o teu amigo. Doutora, muito obrigado. Doutor Matheus, muito obrigado. Abraço para o pessoal da Trigal, lá na Panificadora do Jardim Promeca e o escritório especializado em Direito, Cidade e Cidade. Beijo no coração e nos vemos em agosto. Fica com Deus.